Foi. Tá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela também. Tá. Eu espero que vocês consigam ver, né? Porque... Conseguem ver? Sim. Oi, pessoal. Sou Rodrigo, professor de espanhol, e eu vou também falar um pouquinho sobre a H5. Eu trouxe esse passo a passo para uma boa interpretação em espanhol, que é um material que está também disponibilizado na plataforma, que tem algumas ideias, né? Então, primeiro, você pode fazer uma leitura silenciosa do texto, mas não se distrair. Então, é importante você dar um ritmo para essa leitura e tentar ler como se outra pessoa estivesse ouvindo. Isso pode ajudar. Uma primeira leitura. E aí é interessante você tentar escrever em algum lugar da prova a ideia geral do texto, tentar sintetizar o que aquele texto está trazendo como ideia principal. E aí, numa segunda leitura, você pode ir lendo e ir marcando e anotando aquelas palavras que são principais, marcando as palavras transparentes, circulando aquelas palavras que você não consegue decifrar. Só para a gente colocar aqui que palavra transparente é aquela palavra que você olha e você consegue imaginar o sentido dela em língua portuguesa. O espanhol ele é mais simples de ser feito isso, em alguns casos, não sempre, porque é uma língua muito próxima, né, da mesma família que o português. Então, isso ajuda bastante, mas também atrapalha, porque existem palavras que são falsos cognatos. Então, tem que estar atento, né? Você pode dar uma olhada nas questões. Na verdade, isso é muito importante, né? Você primeiro olha a questão e depois volta no texto já procurando aquilo que é interessante de ser procurado para responder a questão que precisa ser respondida. E aí é sempre bom você fazer essa leitura rizomática do texto, puxar setinhas, flechas, escrever na prova. Isso ajuda muito a você conseguir organizar o pensamento. Bom, a Carol já falou, né, que o H5 é essa associação de vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao tema. Esse é o foco. E aí, o que isso quer dizer, né? Basicamente é você olhar para uma expressão, um vocabulário, uma palavra que a prova vai te pedir para você poder entender como que ela está atuando dentro do texto. Ou seja, aquela palavra, aquela expressão dentro do texto, você consegue compreendê-la e entender e associar a ideia que está sendo discutida no texto. E aí eu trouxe uma questão da prova de 2019. É importante a gente ter atenção que é o seguinte, geralmente você vê uma expressão que você não conhece e geralmente você paralisa, né? E é importante você não paralisar. É sempre importante olhar para as palavras que estão ali do lado, na mesma frase, no mesmo parágrafo, porque frequentemente, quando a gente não sabe um termo específico, e geralmente é esse que está sendo pedido, os termos que estão ali do lado, os termos adjacentes, eles podem contribuir. Então, a gente tem aqui um texto que tem como título Millennials, así es la generación que ya no recuerda como era el mundo sin internet. E aí, seguindo aquela dica que eu falei, você lê o título do texto, dá uma olhada nele, na estrutura, para você saber qual é o gênero, mas vai direto na questão. Dá uma olhada no que está sendo pedido. Então, a questão pede, o texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... E aí, até pegando um gancho com o que a Carol falou, esse tipo de questão, ela te leva a ler o texto. Ler o texto é importante para você entender essa expressão que está dentro desse texto. Então, ainda que você não saiba, por exemplo, o que significa deixar, o que significa huella, se você ler o texto, você vai conseguir perceber usando a estratégia de inferência. Eu vou ler o texto rapidamente, eu vou ler já traduzindo. Esse texto é uma questão que eu consideraria fácil, ela tem muitas palavras transparentes. Então, alguns os chamam de geração Y, outros millennials, geração do milênio, ou inclusive eco-boomers, nasceram e cresceram numa era
de rápido desenvolvimento, desenvolvimento das novas tecnologias, quase não lembram como era o mundo sem internet. São idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Muitos deles tiveram oportunidade de viajar pelo mundo numa idade, quando criança, né? Tiveram a oportunidade de estudar nas melhores universidades, de trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. A geração Y se compõe desse tipo de pessoas que querem tudo ao mesmo tempo, toda a vez, tudo ao mesmo tempo. Não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante e rotineiro, não querem, aqui vem, ó, dejar las cosas buenas para luego, não querem deixar as coisas boas para depois, e aqui vem, ó, aquela expressão que está na questão, dejar su huella, vai aparecer aqui. E aí eu quero ver se vocês vão perceber o sentido, né? Lo que se quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinero. Então, assim, eu não sei o que é huella, mas dejar, que é uma palavra que já apareceu outra vez, eu consigo até inferir. Dejar lembra o verbo deixar. Então, a gente pode até dizer que é uma palavra transparente. Não é tão óbvia, mas a gente consegue fazer alguma associação. E aí, beleza, eu não sei o que significa huella, mas eu posso olhar para a frase, né? Então, eu tenho aqui, lo que se quieren es, essa geração es, dejar su huella en la historia. Deixar alguma coisa na história. Aí ele continua falando, essa geração quer viver uma vida interessante, fazer algo grande, crescer, se desenvolver, mudar o mundo. Então, vamos dar uma olhada nas opções, né? Então, essa expressão, essa geração Y, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de. Vamos lá, o que vocês acham? Letra A, conhecer diferentes lugares. Bom, aqui fala cambiar el mundo, mas não fala de viajar el mundo. Até fala aqui que muitos dessa geração, né, tiveram a oportunidade de viajar o mundo, mas se eles já tiveram a oportunidade, não é exatamente o desejo. Aí a gente tem a letra B, fazer a diferença no mundo. O que vocês acham? Será que é essa? Pela minha pausa dramática, vocês já perceberam que é. Porque a gente tem aqui dejar su huella en la historia. É justamente deixar essa marca. Huella, na verdade, huella, a tradução de huella é pegada, né? Mas, dentro do texto, o que seria deixar sua pegada na história? Deixar sua marca, deixar o seu registro. Mas vamos ver se é essa mesmo. É sempre importante, se você acha que é uma resposta, é sempre bom olhar para as outras e ter certeza, né? Se certificar. Letra C, aproveitar todas as oportunidades. Não é exatamente isso. Até fala aqui sobre aproveitar oportunidades e fazer coisas interessantes, mas não é só isso, né? Obter uma formação acadêmica de excelência, não é isso que está em jogo. Aqui fala que eles geralmente estão bem preparados academicamente, mas não é necessariamente o que se busca. Conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Aqui fala também, muitos deles já tiveram a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais. Ou seja, o interessante dessa questão, e você tem que ficar muito atento, é que geralmente as opções vão trazer coisas muito próximas que estão no texto. Então tem que ficar atento, né? Não vai aparecer uma opção muito absurda, que não tem nada a ver com o texto. Então, como são coisas que até são mencionadas no texto, mas não é exatamente aquilo que se relaciona com a expressão, então acho que a dica que eu deixo para vocês de certa forma, todas as opções foram mencionadas no texto, mas qual é aquela que se relaciona com a expressão? Porque o H5 é isso, né? É você associar vocábulos e expressões ao tema. Então, essa expressão dejar su huella, ela traz claramente a ideia de fazer a diferença no mundo. É claro que a minha explicação aqui vai para quem não conhece espanhol, não tem muito conhecimento de espanhol, que é olhar para o contexto da expressão, olhar para as expressões que estão do lado, para a frase, para o parágrafo. Agora, se você já sabe espanhol, você mataria essa questão imediatamente, porque dejar su huella é fazer a diferença, é marcar o mundo de alguma forma. Então, é a letra B a resposta, tá ok?
Bom, eu passo a palavra agora para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou interromper o compartilhamento para que eu possa aceitar as pessoas que estão chegando, tá ok? Alguma pergunta? Eu não estava lendo, vocês estavam falando aqui no chat, né? Deixa eu ver. Letra B. Vocês acertaram. Eu não estava vendo nada que vocês estavam escrevendo. Tem as pegadinhas, como a Carol falou. Realmente, tem que ficar atento. Então é isso. Foi tranquila a explicação, gente? Foi sim, foi muito boa a explicação. Obrigada. De nada. Quem foi que falou? A Cleusa. A Cleusa. Cleusa. Tá bom, Cleusa. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Só um minutinho. Dá para ver a minha tela? Sim. De habilidade, dá? Sim. Bom, então vamos seguir. A gente agora vai falar da habilidade 6. A habilidade 6, ela vem descrita nos documentos do Enem como a habilidade de utilizar os conhecimentos da língua estrangeira e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Como assim? Na verdade, aqui, o que o Enem testa é se o conhecimento que você tem do funcionamento da língua, ele deixa você acessar as informações que estão ali naquele texto. Você consegue acessar o que o texto está querendo dizer para você. A questão que a gente escolheu para exemplificar isso melhor também é da prova de 2019, igual o Rodrigo escolheu também. E como a gente vem falando no material do revisional, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o texto, né? A gente olha para o texto e a carinha dele é a carinha como se fosse um poema, né? E a gente olha para referência de onde o texto veio, olha para a fonte, e a gente consegue ver aqui que a fonte é um site American Family Traditions. Então, ele já dá uma ideia para a gente que tem a ver com tradição, com família americana, né? E, bom, essa é a primeira olhada que a gente dá no texto. E aí a gente passa para o enunciado. Vamos ver o que o Enem está querendo que eu saiba a partir desse texto. Valores culturais de um povo, revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Bom, a gente já viu que tem a ver com tradição, né? Que está falando de povo, de cultura, e está falando de educar crianças nos Estados Unidos. Então, essas diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam o quê? Que as crianças temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas ou ridicularizam quem as intimida. Agora a gente vai para o texto. Quando a gente olha para o texto com um pouquinho mais de atenção, a gente consegue perceber que ele tem uma estrutura que se repete. Se repete com if children live, they learn. A gente vai ver que todas as partezinhas do texto vão ter isso repetido. Aqui, a gente já consegue perceber que tem uma indicação para uma estrutura de gramática. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente já consegue perceber
uma estrutura que a gente, em inglês, chama de condicional, porque tem o if. E essa, no caso, é uma condicional que trabalha presente-presente. Então, live, learn, live, learn. Isso, por conta própria, já indicaria para a gente que essa movimentação de ficar entre live, learn, indica, de alguma forma, uma relação de causa e efeito. Mas vamos ver que causa e efeito é esse que ele está pensando. If children live with criticism, they learn to condemn. Aqui, muito como acontece no espanhol também, a gente tem percebido que vem muito texto hoje em dia no Enem com palavras transparentes, né? São os cognatos. Então, a gente vai percebendo que tem uma palavra que parece crítica e uma palavra que tem a ver com condenar. E a gente teve nas do revisional também um material sobre formação de palavras, então a gente já consegue entender melhor que palavras são essas, né? O criticism de crítica. If children live with fear, they learn to be apprehensive. E aí, fear é uma palavra que normalmente a gente conhece, que tem a ver com, que é medo, né? E apprehensive lembra um pouco apreensão, apreensivo. E faz algum sentido, né? Se as crianças vivem com crítica, elas aprendem a condenar. Se elas vivem com medo, elas aprendem a ser, verbo be, apreensivas de alguma forma. Só tem coisas negativas nesse texto? Não, a gente tem aqui, por exemplo, if children live with acceptance, que dá uma lembradinha na gente em aceitar, e aí a gente lembra que essa aqui no final pode ser que é de substantivo, então, aceitação, they learn to love, e a gente conhece a palavra love. If children live with approval, they learn to like themselves. Então, o approval, que lembra um pouquinho a aprovação, né? O verbo like a gente conhece, então eles aprendem a gostar. Mesmo que talvez a gente não conheça o themselves, a gente entende que a aprovação leva a gostar. Então, na verdade, tem quando ela lida com coisas ruins, o que aprende, que também não é bacana. Quando lida com coisas boas, o que aprende, que são coisas positivas. Então, vamos voltar para cá. Para o texto, para a questão. As crianças, essas diferentes formas de educar crianças, porque ele vai mostrando as diferentes formas que você pode, as diferentes vidas que você pode dar à criança e o que ela vai aprender com isso. E aí são os valores, né? Elas temem quem as amedronta? Ele fala só de medo aqui? Não, o texto fala de várias coisas, a parte negativa da vida e o que ela gera, a parte positiva da vida e o que ela gera. Elas aprendem com o que vivem? Parece ser a questão correta, né? Eu imagino. Porque a gente está vendo aqui live, learn. Elas amam aqueles que as aceitam? Tem amor aqui envolvido, mas na verdade é o contrário, né? Quando elas vivem com aceitação, elas aprendem a amar. E aqui, novamente, do mesmo jeito que foi na questão de espanhol, as opções, elas sempre vão apontar, normalmente elas vão apontar para coisas que estão no texto, mas a relação entre amar e aceitação é uma das coisas, né? Na letra D, por exemplo, são gentis quando são respeitadas? Tem relação de respeito aqui? Tem relação de respeito, mas é uma das questões que ele fala. O texto, ele fala de várias relações de causa e efeito. Então, ridicularizam quem as intimida? Também não é, porque esse é muito específico. Então, a gente tem 4 questões de pontos específicos, não necessariamente na relação correta que o texto faz, mas são 4 itens de relações específicas e um item mais abrangente, aprendem com o que vivem, que no fundo é a relação que o texto faz, esse movimento o tempo todo, se vive com isso,
aprende aquilo, vive esse aspecto na vida, vai se tornar esse tipo de pessoa. Então, de fato, a resposta é a letra B. O que deixa o conhecimento da condicional dá a gente mais segurança de escolher essa questão, porque essa condicional, dentro dessa estrutura aqui, ela já indica para a gente que está falando de causa e efeito. Então, conhecer a estrutura dá um pouco mais de segurança. É possível acessar o texto sem saber que existe a condicional zero? Sim, mas é claro que conhecer a estrutura facilita a gente acessar o que o texto tem para oferecer. E aí, de novo, são as mesmas dicas, né? A gente lê primeiro o enunciado para ver o que o texto está querendo de mim. Então, ele queria que eu entendesse como é que é essa relação de educar e o que as crianças aprendem com isso. Olhar a fonte, porque ela já indica para a gente o que está vindo por aí, da onde vem, o que eu posso esperar, e ir fazendo relações, encontrar as palavras transparentes e trabalhando com deduções das palavras que eu não entendo, prestar muita atenção nas opções, porque elas sempre vão ter essa sensação de pegadinha, porque elas sempre vão trazer alguma coisa que está no texto, mas a gente precisa ser capaz de entender, separar aquilo que é só um detalhe da ideia geral, porque aqui ele me pedia a ideia geral do texto, e não um detalhe específico. Certo? Tem alguma pergunta, gente? Falei pra caramba, eu vou parar aqui para eu poder ver, né? Porque eu não estou vendo as pessoas. Tem muitos comentários no chat. Tem, gente. Ai, meu Deus, a gente não vê o chat. É, muito chato isso, mas tem muitos comentários legais no chat, a gente estava interagindo aqui. Olha, inglês é fácil, adorei. Adorei. Sim, deixa eu ver. Gente, a gente não vê, né? Ótimo. Deram a resposta certa, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa legal que a Gabriela falou aqui sobre a consequência do presente, né, que ela colocou. Estão falando da consequência do presente, né? Quer dizer, as consequências de um ato no presente. Sim, sim, uma questão, porque a gente não está discutindo exatamente a questão da condicional, mas a condicional sendo assim, presente com presente, é bem isso, assim, né, causa e efeito, e é sempre assim, né, porque causa e efeito é isso, é como quando a gente diz, se você esquentar a água a 100 graus, ela ferve. A gente usa o presente porque é isso, é causa e efeito, vai ser sempre assim. Se botar a água a 0 graus, ela congela, então vai ser sempre assim. E aí, o presente, ele vem para dar essa força para o que é real, para o que é estável, né? Vai ser assim, vai ser sempre assim, não é uma previsão, é o que acontece, né? Acho que é isso, né? Pass the floor to Vou passar para o agora, né? Muito bem. Pessoal, voltei. Agora eu vou mostrar uma questão de espanhol, também na habilidade H6. Deixa eu preparar aqui a minha tela. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Vamos lá. Sempre rola aquela insegurança, vocês estão vendo a minha tela ou não. Bom, vamos lá, gente. H6, como a gente já falou, tem como objetivo utilizar os conhecimentos da língua estrangeira, né, no caso espanhol, e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, basicamente, são questões que prezam por olhar para a gramática, elementos gramaticais que vão contribuir para a compreensão do texto. A gente até estava discutindo antes, né, da live começar com os professores,
que nunca é uma habilidade somente, né? Então, foi até, em espanhol especificamente, foi até um pouco difícil encontrar uma questão que ilustrasse o uso da H6 somente, porque geralmente a gramática ela é aplicada ao texto, então é gramática que vai atuar para que você compreenda o sentido como um todo, né? Então, é até importante vocês ficarem atentos, por exemplo, estudar a gramática da língua espanhola, saber todos os verbos, saber todos os tempos. Isso ajuda, de certa forma, a ir bem na prova do Enem. Se a gente pensa na habilidade de competência linguística, beleza, ajuda, porque se você sabe a língua, você vai ler melhor o texto. Mas eu, sinceramente, não aposto somente nisso. Eu acho que é possível você conseguir ler um texto em outra língua sem ter total domínio das estruturas que existem. Então, assim, justamente porque existem estratégias que você pode mobilizar para poder acessar a resposta, que é a inferência, olhar para as palavras-chave, você olhar para as palavras transparentes e focar nelas, e a partir delas conseguir chegar à compreensão. Bom, a gente olha para essa habilidade e fica com essa carinha, né? Vamos ver a questão que eu selecionei, como que isso pode atuar. A questão que eu trouxe, ela é bem nua e crua. É um mural. Mas, meu Deus, uma parede com dizer aparece no Enem. Sim, o Enem usa muito grafite, essas expressões artísticas, né? Numa perspectiva até muito moderna do que é texto. Uma frase, uma oração num muro é um texto digno de aparecer no Enem. E aí é que a gente tem aquela regra que a gente falou, né? Aquela dica que a gente falou. Vai primeiro para o enunciado. Mas aqui o texto é tão curto que você acaba lendo já de imediato, né? De qualquer forma, eu não vou começar pelo texto, não. Vamos olhar o que a questão está pedindo. Ela fala assim, nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, a professora Clarice, acabou de falar uma coisa muito interessante, que é olhar para a fonte, é muito importante, e como que a fonte de um texto nos traz informação, né? Por exemplo, mesmo que o enunciado não dissesse que esse grafite foi feito por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, eu já saberia isso somente olhando para a fonte. Ó. Vocês conseguem ver o mouse? Ó, Acción Poética Lima. Então, a própria fonte do texto já traz muita informação, né? Então, mas de qualquer forma, o enunciado também trouxe. Então, beleza. Esse grafite foi realizado por esse grupo que faz intervenções em Lima. Lima é a capital do Peru. Há um jogo de palavras. Então, olha só. Ele já está dizendo que há um jogo de palavras. Então, você já tem que ficar atento. Há um jogo de palavras com o verbo poner. Aí você olha isso aqui, você fica igual o menininho da outra slide, né? Meu Deus, eu não sei o verbo poner. Eu nunca estudei o verbo poner. Como que eu vou acertar essa questão? Vamos tentar pela inferência. Bom, na primeira, vamos olhar para o texto aqui, ó. O verbo poner, ele aparece duas vezes. Aqui, ó, ponerme, e aqui, ó, me puse. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Então, aqui significa vestir uma roupa. E na segunda, o que ele indica? Vamos agora ler o texto, né? O texto é essa frase que diz: No supe que ponerme, e me puse feliz. Será que a gente consegue inferir? No supe que ponerme. Vamos pensar no ponerme. Poner é pôr, né? É uma palavra, vamos dizer, transparente, mas que requer ainda um pouquinho de inferência. No supe que ponerme. Pôr, ponerme, pôr em mim. Ponerme. O que isso remete? Vocês estão escrevendo alguma coisa no chat? Eu não estou conseguindo ler. Alguém pode ler o que... Sim, não, por enquanto não tem nada, não. Não tem nada. Mas vocês têm alguma ideia? Ponerme. O que seria? Seria uma tradução literal? Pôr em mim. Poner, não supe que ponerme. Do que a gente está falando aqui? Hein, gente? Apareceu no chat, poder. Poder? Isso. Não. Poner, ó, poner é pôr. Poner em mim, ó. No supe que ponerme. Por-me, não supe que por-me. Conseguem inferir alguma coisa? No supe que ponerme. Ó, já está no enunciado. Vocês não estão prestando atenção. No enunciado já está dizendo que é vestir uma roupa.
Ó. Então, esse ponerme, primeiro, ele significa vestir uma roupa. Então, no supe que ponerme, eu não sei o que me colocar, eu não sei que roupa vestir. Não soube que roupa vestir. No supe que ponerme. Perceberam? E me puse feliz. Então tem um jogo de palavras aqui com o poner. No primeiro sentido, ponerme, é um ponerme mais literal, no sentido de ponerme uma roupa, vestir-me. E quando eu digo no supe que ponerme e me puse feliz, vamos ver as opções. Na segunda, indica o início de uma ação, uma mudança de estado, uma conclusão de ideia, uma simultaneidade de fatos ou uma continuidade de processo. Eu classificaria essa questão como difícil, porque ela requer uma sutileza linguística. Você tem que olhar e interpretar mesmo, sabe? O que seria esse me puse feliz? Vamos tentar desvendar isso. Quem fica feliz? Isso se relaciona com o quê? Início de uma ação, mudança de estado, conclusão de ideia, simultaneidade de fatos. O que vocês acham? Continuidade que a gente relaciona com o no super, lá do início. No super que ponerme e me puse feliz. Alguém? Danilo falou aqui, a roupa mudou o estado. Ah, mudou o estado. Mas, olha só, mudou o estado. Mas vocês acham que esse me puse segundo ainda está falando da roupa? Ou está falando de fiquei feliz? No supe que ponerme e me puse feliz. Se a gente traduz isso aqui em português, não faz sentido algum, né? Eu não soube o que vestir e fiquei feliz. Não faz sentido. Só faz sentido se você entender o jogo de palavras que acontece dentro da língua espanhola. No supe que ponerme e me puse feliz. Se a gente traduz de maneira metafórica, é mais ou menos assim, é uma pessoa que estava meio que perdida, não sabia muito para onde ir, mas ela se encontrou quando ela decidiu ficar feliz. É mais ou menos essa ideia, levando para um lado mais poético. Quer dizer, eu não sabia como ficar. Decidi ficar feliz, decidi viver a felicidade plenamente. Então, esse me puse feliz indica uma mudança de estado. Essa é um pouco difícil. Mas por que eu peguei essa? Porque essa é uma das poucas questões que eu encontrei que trabalha estritamente com a gramática. Se você consegue acertar essa, eu tenho certeza que você consegue acertar as outras, porque as outras trazem um texto maior, e quanto maior o texto, é mais fácil de inferir. Porque vejam bem, aqui a gente não tem tantos elementos para inferir, né? Quando você tem um texto de 3 parágrafos, você consegue, eu busco aqui, eu busco ali, eu relaciono uma coisa com a outra, mas aqui uma oração, um mural pintado com dizeres, eu não tenho muito para onde ir. Mas conseguiram perceber? É uma mudança de estado, né? Eu estava de um jeito, no super que ponerme, eu estava assim meio desacreditado e decidi mudar e ficar feliz. Houve uma mudança de estado. Novamente, essa estratégia de inferência, de você tentar ir deduzindo, é para quem não conhece espanhol, tá? Quem já tem conhecimento de espanhol, essa questão se torna fácil, porque, não, eu não diria, eu diria médio, porque nem todo mundo que sabe espanhol conhece as especificidades do verbo poner, né? Mas aqui é o que a gente chama de verbos de câmbio, verbos de transformação. Porque no português, a gente usa muito o verbo ficar. A gente fala assim, ficar feliz, ficar alegre, ficar triste, é tudo ficar. Em espanhol, existem trocentos verbos para expressar esse ficar. E aí, o legal do espanhol é que, no espanhol, quando você vai expressar uma transformação, uma mudança de estado, a escolha do verbo tem muito a ver com o contexto dessa mudança. Então, por exemplo, se você fala de mudança momentânea, como ficar feliz, ficar triste, que é algo momentâneo, você uma hora está feliz, uma hora está triste, a gente usa o verbo ponerme. Me puse feliz, me puse triste, porque é algo mais momentâneo. Se é algo mais duradouro, a gente usa o quedar-se. Então, sei lá, me quedé sem trabalho, fiquei sem trabalho, porque é algo um pouco mais, se entende um pouco mais fixo.
Fiquei louco, me volvi louco, aí é o verbo volver-se. Enfim, tem essas especificidades. Então, quem conhece a língua espanhola e já ouviu falar dos verbos de câmbio, já conseguiria matar o me puse feliz, porque como é um verbo de mudança, como o nome já diz, já indicaria uma mudança de estado. Mas a ideia aqui é pensar, será que eu consigo, mesmo sem saber a gramática, usar essas estratégias de inferência para poder ir deduzindo, para poder ir conseguindo desvendar o espanhol, né? Alguém falou aqui no chat dessa questão ficou mais fácil chutar com as explicações, né? Eu acho que é muito nesse sentido, assim. O chute, ele não pode ser uma coisa aleatória. Eu acho que você tem que ler, você tem que ir negociando o sentido, usando inferência, para que você possa, se tiver dúvida entre duas, que você faça um chute, digamos assim, mais certeiro, né, com base em algo, e não um chute completamente aleatório. Eu acho que é A, porque me deu vontade, sabe? Então, a ideia é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat. Eu acho que vale a pena você fechar aí, olhar o chat, que o Carlos tem uma pergunta. Peraí. Sim. Interromper. Mas vocês acharam essa questão muito difícil? O que vocês acharam dela? Peguei pesado? Cleusa aqui. Realmente, Oi, eu não tenho noção, eu tenho pouca noção, a noção que eu tenho de língua estrangeira, principalmente, e agora, realmente, nessa base agora que eu estou recebendo do revisional. Realmente, eu com certeza perderia essa questão, até porque a gente não tem tempo, né, para pensar tanto do jeito que está sendo. Então, na realidade, é realmente uma coisa totalmente diferente. Mas é que vale a treino, né? Acredito que é por aí. Sim, e essa questão, ela é um extremo. Então, assim, fiquem bem tranquilos, porque questões como essa, eu andei vendo que elas são menos comuns. Então, eu quis trazer essa porque depende muito do conhecimento linguístico, mas, geralmente, nos outros textos, você vai ter mais coisas escritas que você vai ter mais insumo, né, ferramenta para poder negociar e poder pensar e poder destrinchar o texto. Mas o legal é vocês irem percebendo que é possível, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Cleusa chutaria a letra C, o Carlos a letra B. Engraçado que quase todas as questões foram B, né? Que a gente comentou aqui. A minha não, foi E. A primeira foi muito bem, Danilo. Vestir uma roupa, mudar de roupa, logo mudança de estado. Não, então, o Carlos e o Danilo, eles perceberam a questão da mudança de estado, mesmo sem entender o sentido metafórico do me puse feliz. É isso. Você já acertaria a questão. Isso é usar a inferência. Você não precisa entender completamente. Você captou, você percebeu ali um sentido de mudança, né? Talvez, uma coisa que eu não comentei, talvez esse sentido de mudança venha, eu não tinha pensado nisso, talvez venha muito em função do Y, né? Esse E era uma coisa, e esse E pode trazer essa ideia de transformação também, né? De mudança. O que vocês acham? Carol, sim. Sim, acho possível, Eu gostei muito dessa questão. Essa questão. É bom, eu acho que ela ajuda também a perceber que espanhol não é fácil como a gente acha que é, né? A gente tem essa pretensão de que a gente dá conta do espanhol porque a gente fala português, e não é uma outra língua, tem os seus mecanismos, tem as suas movimentações específicas e que a gente precisa conhecer, né? Para dar conta para acessar o significado, né? Outra coisa legal também que o Rodrigo falou no começo, né? Que o Enem com frequência traz murais, né? Pichações, enfim, grafites. E, às vezes, isso nos remete também a um conhecimento prévio que a gente tem da nossa área, né, da nossa cidade, que também tem esse tipo de dizeres, né, eu acho que até tem em português uma coisa bem parecida, assim, sobre, sei lá, põe um sorriso, né. Eu não vou lembrar agora exatamente qual é o dizer, porque eu sou péssima nisso.
Mas isso também, ficar alerta nisso também ajuda muito, né? O tipo de texto, de onde ele vem. Uhum. Sim. O Carlos falou aqui, gostei da questão pelo fato de exigir um pouco mais de atenção no enunciado. Isso aí. Eu lembro daquela... Eu fiquei, 3 minutos aqui esperando vocês responderem. A resposta estava no enunciado. Então, assim, é muito importante ler o enunciado, porque o interessante dessa questão é que eu acho que, como havia o entendimento de que era uma questão difícil, os elaboradores trouxeram muitas informações no enunciado, né? Que era um grafite, um contexto, tem um contexto para aquela frase, e ele já deu o primeiro sentido, né? Então, assim, eu acho que a ideia dessa questão é pensar se você consegue perceber se continua falando de mudança de roupa ou se tem uma outra conotação para o poner-se, né? Que ali é uma coisa... Eu acho essa frase muito, muito poética, né? Muito interessante. Mas se traduzir não faz sentido. Por isso que não é tão importante ficar traduzindo. Eu acho que você tem que sentir. O Carlos e o Danilo, eles sentiram que tinham uma ideia de transformação ali. Eu acho que isso é muito importante, né? Você sentir a semântica da língua, assim, né? Às vezes eu não sei exatamente todas as palavras, mas eu sinto que tem alguma coisa acontecendo ali. O Enem também tem um pouco de mediunidade, às vezes. A gente vai assim, percebendo. Mas é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vamos fazer o encerramento? Sim. Eu queria mostrar uma última telinha para encerrar. Sim, sim. Compartilha. Eu só não sei como, peraí. Enquanto você está botando a tela aí, eu quero dizer que eu espero que eles se sintam mais à vontade agora de buscar a gente, né? Pelo fórum, buscar os monitores. Vocês viram a Jéssica aqui no começo, o Arthur está aqui, ele entrou depois, ele é monitor de inglês também, né? Que a gente consiga se aproximar mais, né? A ideia das lives é essa aproximação para que vocês se sintam mais à vontade. E quando a gente está falando de educação, não existe pergunta boba, né? Se você tem a dúvida, ela é relevante e a gente está aqui para ajudar a responder. Sim, com certeza. Exatamente, os canais estão abertos, gente. Sim. Sim, usem o fórum, né? Não hesitem. Podem mandar mensagem que a gente está prontamente disposto a responder. Bom, o nosso desejo da equipe é que vocês arrasem no Enem, em inglês e em espanhol. Eu trouxe uma última imagem. Eu quero vocês assim, na hora da prova. Inglês, espanhol, tá tudo dominado. Certo? Muito bom. É isso, pessoal. Até a próxima. A gente já tem a data da próxima? Não. Não, mas eu não lembro a data, mas a gente vai falar sobre as outras 2 habilidades, né, que o Enem para língua estrangeira é isso, são 4 habilidades que eles querem testar. Sim. Obrigada, Danilo. Muito bom. Obrigada pela presença de todos, hein, gente? Obrigada, Arthur. Obrigado aos nossos colegas também, Martin. Obrigada, gente, pela presença. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, hein? Vou parar a gravação aqui, gente. Tá bom. Interromper? Né? Interromper a gravação. Né?